semana passada a gente estava falando sobre a nova Hollywood. Como a gente vai falar muito de cinema aqui na live, foi exatamente por isso que eu quis começar com o tema da nova Hollywood da semana passada, que vai nos trazer para o tema dessa semana, que são os blockbusters. Por que eu achei interessante a gente começar dessa forma? Porque esses foram os dois movimentos que moldaram o formato dos filmes que a gente está tão acostumado hoje em dia, né? Então, os filmes que a gente está acostumado a assistir hoje em dia, principalmente esses filmes de franquia, filme de super-herói, vem muito dessa época, né? Então, por exemplo, aqui nessa foto que está na tela, que é uma foto conhecidíssima, né? Meio que exemplifica a nova Hollywood. Essa foto foi tirada no aniversário de 50 anos do George Lucas, que foi num rancho que ele tem aqui na Califórnia, né? Então, na foto aqui da esquerda pra direita tá o Spielberg, aqui tá o Spielberg, o Scorsese, o Brian De Palma, o George Lucas e o Francis Coppola, né? Então, esses são basicamente os cineastas mais conhecidos por fazerem parte dessa turma de novos pensadores, novos autores que revolucionaram, né, o cinema ali na década de 70. E, né, voltando do que a gente falou na semana passada ainda, esses foram basicamente os dois filmes que marcaram a virada do movimento, né? Durante a nova Hollywood, o Spielberg fez o Tubarão e o George Lucas fez o Star Wars. E basicamente esses foram os dois filmes que os estúdios perceberam que, uau, esse formato funciona, vende, leva a gente pro cinema, dá pra vender merchandising depois. E foi aí que eles então começaram a repetir, né? Esse formato. Aí, inclusive, sobre esses dois, escolhe um. Melhor, qual na sua que eu opinião. gosto mais? Putz. É. Eu vou escolher Star Wars. Pra mim é fácil. Eu sou muito fã de Fernanda, Star Wars. não. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu não. acho Tubarão um filme melhor. Eu acho Tubarão... Se eu for pegar o Tubarão versus A Nova Esperança, sabe? Comparar o filme com o filme... O Tubarão é um filme melhor. Contudo, seria hipócrita eu dizer que eu não prefiro Star Wars, porque, tipo, eu reassisto Star Wars praticamente todo ano. É uma, sabe, é uma dessas coisas. Realmente. Não, realmente descobrimos uma das possíveis falhas de caráter. Mas prossiga. Tu já assistiu e não gostou, ou tu não assistiu? Eu já tentei assistir mais de uma vez, não foi tipo... uma vez e larguei. Mais de uma vez, em momentos diferentes. E não vai. Não Mas até vai. onde Eu fico tu foi? Tipo, tu sempre parou ali no primeiro filme? Tu nunca foi em diante? Ou tu... Eu assisti o primeiro. Eu comecei o primeiro uma vez, parei e não gostei. Dei a segunda chance. O episódio 4, né? E aí assisti depois inteiro, meio que forçado, e fiquei tipo... Eu tava esperando mais. Pelo buzz, eu tava esperando mais. E eu falei, pode ser que eu não tenha, né, pegado ainda o feeling do negócio. Comecei a assistir o próximo, a sequência, né, na ordem deles lá. E aí eu falei, realmente, não é pra mim. Pô, tu assistiu Fica o aí episódio 5, o do esforço. início ao fim, e tu conseguiu chegar à conclusão que tu não gostou? Eu tô errada, né? Pô, Eu tô errada, né? Tipo, o episódio 5 né? é maravilhoso. Esses são os melhores episódios de Star Wars. É o 5, pra mim, né? É o 3, o 5 e o 8. Porque, tipo, o episódio 3, que é o da geração de 2000, né? Que são os novos ali. Sim. É o que conta a história do Anakin, né? Como o Anakin virou Darth Vader. Então, no episódio 3 é quando essa virada acontece, quando o Anakin, de fato, vira o Darth Vader, né? Porque aí a gente vai entrar no episódio 4, que aí é onde o Darth Vader já é o vilão, né? Mas até o 3 não, até o 3 é o outro vilão, o Palpatine, meio que nurturing o Anakin pra virar o Darth Vader. E esse episódio... Pra mim, o episódio 3 é meu preferido da saga inteirinha, de todos. Tipo, de todos. Eu amo o episódio 3. Tem uma cena no episódio 3 que é quando o Anakin cai de joelhos na frente do Palpatine e ele fala, né? I pledge myself to your teachings. E, tipo, toda vez que eu vejo essa cena eu fico, tipo, arrepiada. É a única cena da saga de todos os 9 filmes que me faz sentir isso. E o pior é que a atuação do... Como é que é o nome dele? Hayden Christensen, eu acho. O que faz o Anakin.
A atuação dele Tá, nossa. é icônica porque é meio ruim, sabe? Tá. É uma atuação... E ele faz um par romântico com a Natalie Portman e parece que a atuação deles... Mas é uma atuação ruim genuína? Tipo, ele atuou ruim porque ele era ruim mesmo? Ou ele atuou ruim por ser um profissional e fez... Entendeu? Eu acho que é uma mistura do estilo do filme, que já é meio cafona, Tá. sabe? Com a direção. O Tá. George Lucas não é um diretor de atores, sabe? O George Lucas, ele tá muito mais interessado em construir mundos, em construir set, do que em, de fato, Tá. dirigir atores. Tanto que, tipo, uma das coisas que principalmente na primeira... Não na segunda geração de Star Wars, que é dos anos 2000, né? Que são os episódios 1, 2 e 3. O romance que tenta se fazer ali entre o Anakin e a personagem da Natalie Portman é tipo, nossa, duríssimo de assistir, porque não tem emoção nenhuma. Não assim, tem. sabe? Então ele é um diretor que ele constrói ação, ele constrói essas cenas grandiosas, lutas, tudo isso é sensacional. Agora, emoção, relações humanas, assim, não é bem a brisa do George Lucas, não. Beleza. E no Tubarão... Tubarão ganha. O tubarão ganha. Tu já ouviu falar da anedota sobre a montagem do Tubarão? Não sei. O quê? Não sei. Talvez. Que o Spielberg e a montadora dele ficavam discutindo sobre o quanto deveria se mostrar o tubarão. Não, acho que eu não ouvi. Não? Então, tipo, quem montou o Tubarão foi uma montadora chamada Verna Fields, né? E Tá. ela, excelente montadora, né? Muito experiente. E o Spielberg, que era um diretor novo, né? Assim, jovem. E ele filmou o Tubarão e tem aquele... O Tubarão é um boneco, né? Tipo um robô, assim, que saía da água e abria e fechava a boca, né? E foi dificílimo de fazer aquela filmagem e se gastou horrores de tempo pra filmar o Tubarão. E aí eles chegaram, né, pra montar o filme e a montadora começou a ver as cenas e começou a falar que o tubarão era absolutamente falso. Que, tipo, não dava pra ficar mostrando o tubarão porque era ridículo, ia fazer as pessoas rirem, o filme ia deixar de ser tenso, porque ninguém ia ter medo daquele tubarão falso, ela destruiu o tubarão. Né? E aí ela montou o filme inteiro sobre a premissa de, tipo, a gente tem que mostrar o tubarão o mínimo possível, né? E aí, o certo. Spielberg ficava tipo, não, mas eu demorei tanto tempo pra filmar isso, pra fazer esse tubarão, deu tanto trabalho. E ela assim, tá, não interessa, mas vai ser um tiro no teu pé mostrar esse tubarão. Confia em mim, a gente tem que mostrar o tubarão uma bosta. o mínimo possível e ter atenção. E ele confiou nela e isso se tornou uma das linguagens mais famosas, né? Do cinema, por essa tensão criada no tubarão, e a tensão se cria Deu muito certo. Exatamente por isso. Porque o tubarão tá constantemente ali na volta, mas tu nunca tá de fato enxergando ele. Sim, é perfeito. Ai, eu gosto muito desse filme. Ai, gosto muito. Deixa eu ver, eu tenho um videozinho aqui de 1 minuto e meio do Spielberg falando sobre. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra gente ver. E Tubarão tem uma fanbase muito grande, né? Nossa, muito! Eu vi uma vez um screening especial, né, de Tubarão, que foi na praia. Então eles colocaram um telão, daqueles telões infláveis, sabe? Aqueles telões que tu infla. Então eles levaram aquilo pra beira da praia e aí colocaram um monte de puff, assim, né? Fizeram uma área. Genial, imagina! Umas carrocinhas vendendo comida, vendendo bebida, assim. E aí tu comprava o ingresso do teu puff. Né? Ai, eu quero! E aí a gente assistiu na praia de noite, foi uma experiência muito, muito legal. Ai, genial, gostei! Não, e eu já vi uma mais imersiva ainda, que isso acho que não é aqui em Los Angeles, mas é alguma outra cidade de praia, que eles colocam o telão inflável na água e cada uma das pessoas vai aí, de um pra barquinho, assim. Aí tu teve que ficar... Aí tipo, realmente... Aí tu já é demais. Aí é muito imersivo. Aí... Eu vou dar play aqui, me diz se tu tá escutando. Beleza. Verna Fields Então. made many good contributions to Jaws. We all refer to Verna Fields. Ó, essa aqui infelizmente o vídeo não tem captions, mas a gente vai traduzindo. Só porque o que mais eu quero mostrar pra vocês são, por exemplo, essas imagens aqui da Verna Fields trabalhando, ó,
na uviola, no rolo de 35mm, que é tipo essa que eu tenho aqui atrás, ó. Só que a minha tá faltando várias peças, então ela funciona, mas não funciona como deve, porque tá faltando peças. Eventualmente, gente, se vocês quiserem fazer doações, aí eu posso consertar a minha moviola. As Mother Cutter, because she was very earthy and very maternal. She cut her films at her house, in her pool house. Aqui ele tá falando que, tipo, ela era tão intimista com a processo de montagem dela, que ela... Olha meus cachorros, gente, causando lá atrás. Ela era tão precisa com o processo de montagem dela que ela gostava de montar de casa. Então ela tinha, tipo, uma cabana no fundo da casa dela, onde era a área de montagem dela, e foi lá que ela montou o tubarão. Deixa eu pegar meus cachorros aqui. Não, e isso é um rolê que não acontece mais hoje em dia, né? E O quê? devido essa coisa dos montadores, dos editores terem esse tipo de lugar. Tipo, você tem um escritório na sua casa, beleza, mas acho que Então, não da forma que ela tava fazendo dela, né? É uma coisa que meio que voltou com a pandemia, né? Porque antes se tinha uma coisa de que primeiramente era melhor sempre pro montador estar no estúdio por uma questão de segurança, né? Porque imagina que assim, principalmente esses filmes, tipo, filme da Marvel, filme da DC, que as pessoas estão, tipo, doentes por spoiler, né? Sim. Então, tipo, tu não pode correr o risco daqui a pouco de uma pessoa estar trabalhando de casa com uma conexão à internet que não é segura, sabe? Daqui a pouco... E vazar. E vaza alguma coisa, sabe? Não é nem por descuido da pessoa, às vezes é porque, sabe, vai saber, né? O que acontece, alguém hackeia, alguém tá monitorando. Então, só que óbvio, quando aconteceu a pandemia, os estúdios foram obrigados a criar processos para que as pessoas pudessem trabalhar de casa, né? Então, hoje em dia, existe tecnologias em que tu pode, por exemplo, eu tô aqui em casa do meu computador, eu não tenho nenhum material fisicamente comigo, mas eu tô acessando um computador que tá no estúdio. Então, tipo, se tiver uma pessoa lá no estúdio, o computador tá mexendo sozinho e etc. Sozinho, isso. Então, eu não tenho acesso a nada. Se eu quiser, tipo, pegar um arquivo e enviar pra alguém, eu não consigo, porque nenhum do material tá comigo, né? Eu tô em só um acesso e aí é uma conexão bem mais seguro. Com VPN, né, e etc. Sim. Então, é um daqueles processos que, tipo, existiu, depois foi completamente erradicado e aí por uma questão de necessidade ele meio que voltou atrás. Né? Voltou. In the San Fernando Valley, and it was a very Hamish kind of On the San Fernando Valley, gente, onde eu moro, no Vale de São Fernando. Workplace. The shark O robô, ó, toscão. didn't work as well or as often as it was supposed to work according to the screenplay. É isso que ele tá falando, ó, o tubarão não funcionou de acordo com como a gente imaginava, não funcionou. O roteirista, That's the spot. We had a contest where Verna would stop the moviola on a frame where she wanted to make the cut, and I would stop it where I wanted to make the cut. And if ever we stopped it on the same frame that had already been marked with a grease pencil X, we knew that was the right frame on certain things where we didn't agree. And all of our disagreements always happened with that darn shark. Né? Então, o que ele tá falando? Que eles tinham, ele e a editora ficavam discutindo, né? Tipo, qual era o quadro que eles iam fazer os cortes. E que diversas vezes eles conseguiam concordar qual era o quadro que eles iam fazer os cortes e eventualmente eles discordavam. E que sempre que eles discordavam eram nas cenas que envolviam o tubarão, porque aí tá bom, o tubarão ia mostrar o tubarão e o Spielberg, óbvio, a pegar do trabalho que ele teve pra montar e fazer o tubarão, sempre que ia mostrar esse tubarão falso que estamos vendo aí na tela, que graças a Deus a montadora do Spielberg não deixou ele mostrar. Verna was always in favor of making less to be more. And I was trying to squeeze that one more, because it took me days to get the one shot. So I'm on a barge for 2 days trying to get the shark to look real. And the sad fact was the shark would only look real in 36 frames, not 38 frames. And that 2-frame difference was the difference between something really scary and something that looked like a great white floating turd. Né? Isso é exatamente a arte da montagem, gente. O que ele tá falando? Que o tubarão, por não ser real, né? Pela maneira que ele parecia, ele só funcionava
quando se usava por um determinado tempo pequeno dos quadros. Então, o exemplo que ele deu era que se tu mostrasse o tubarão por 36 frames, né, 36 quadros, o tubarão parecia real. Agora, se tu colocasse 2 frames a mais, já eram 2 frames que te davam aquela percepção de tipo, não, eu não tô assistindo um tubarão de verdade, eu tô assistindo um robô. E às vezes é tudo isso, é uma fração de segundos que a gente precisa pra mudar Coisas mínimas. a percepção, né? Isso. Mas, aí o que acontece, né? Então agora entrando no nosso movimento dos blockbusters. Quando os estúdios encontraram, né, esse formato com o Tubarão e com o Star Wars, eles então só decidiram, bom, agora a gente vai repetir esse formato, né? Eles ainda estavam testando o formato antes de começar a entrar nesse modelo de sequências, né, de franquias, de ficar repetindo, mas o que eles começaram a fazer, primeiramente com esses filmes que eu tô colocando aqui na tela, era começar a criar um modelo de divulgação, um modelo de produção para esses filmes. Então, por exemplo, o que eles encontraram, né? Que esses blockbusters eles davam certo. Primeiramente, porque eles tinham histórias muito simples, a premissa das histórias é muito simples, né? Não são histórias complexas, porém elas são contadas com um conceito muito alto, com uma produção muito grande. Por quê? Porque tinha que ser algo que não pudesse ser replicável na televisão, porque a televisão as pessoas tinham em casa, né? Então, o que vai incentivar uma pessoa a sair de casa, gastar dinheiro com ingresso, alguma coisa que ela não pode ver na TV? Então, tu começa a criar essas mega produções, né, com mega orçamentos, para justificar que as pessoas saiam de casa e vão até o cinema comprar um ingresso. E aí tu começa a fazer esses filmes que tem essas histórias que são abrangentes, que tipo, teoricamente dá pra tu ir meio que quase que com toda a família, porque sabe, não tem sexo explícito, não tem muita violência explícita, é uma linguagem que dá pra ver com todo mundo, porque então eles faziam esses lançamentos geralmente no verão, foi aí que se criou essa prática, né, de fazer os grandes lançamentos dos blockbusters nas férias de verão, porque daí as famílias inteiras vão pro cinema, né, principalmente tipo filmes infantis. Se a criança quer ver o filme, obrigatoriamente tu precisa comprar um ingresso pelo menos para um adulto pra ir junto. Exatamente, sim. Né? Então começou toda essa prática, né? E aí é que eu coloquei esses 3 filmes que são outros ótimos exemplos, né, dessa era do blockbuster. Agora eu que te pergunto, Ju, desses 3 filmes que estão na tela, com qual tu fica? ET. ET? Mas assim, eu gosto muito de Close Encounters. Tá ali, segundo, tranquilo. O Indiana Jones não é que eu não gosto. Gosto, mas assim, coloco vários outros na frente dele, fácil. Mas assim, primeiro disparado é o ET. O ET, pra gente que cresceu, sei lá, nos anos 90, pega, né? A gente assistia na sessão da tarde toda semana, quase. Exatamente. Então, assim, nossa. A Drew Barrymore, é muito bom. pequenininha. Ai, gente. É muito bom, esse filme é muito bom. E eu não sei se tu sabe, mas o Indiana Jones, o primeiro, é uma parceria do George Lucas com o Spielberg. Ah, não sabia. Esse roteiro, Não, a não ideia do Indiana Jones, na verdade, era do George Lucas, né? Ele tinha a ideia pro Star Wars e tinha a ideia pro Indiana Jones. Aí ele começou a desenvolver o Star Wars, ele tava meio que paralelamente desenvolvendo o Indiana Jones. Só que ele não estava conseguindo dar atenção pro projeto do Indiana Jones, porque o projeto do Star Wars já estava começando a se estender para a franquia, para os próximos filmes. Só que ele queria fazer, ele não queria perder o timing ali desse projeto que ele já estava desenvolvendo do Indiana Jones. E aí ele estava tendo uma conversa com o Spielberg. E aí o Spielberg falou pra ele assim, uma coisa que eu queria fazer muito agora era dirigir um filme do James Bond. E aí o Lucas falou pra ele, não, tu não tem que dirigir um filme do James Bond. Eu tenho uma coisa muito melhor pra tu dirigir, que é um filme muito sobre melhor. um arqueólogo. E aí o Steven Spielberg ficou, um arqueólogo? Ele é um filme de aventura sobre um arqueólogo. E aí ele fez o pitch pro Spielberg, o Spielberg adorou, e eles começaram a trabalhar no Indiana Jones juntos, que é outro é legal. grande exemplo. Não, deu certo pra caramba, né? Exatamente, Sim. Esse já foi um dos exemplos de uma franquia. Exatamente. Sim. Eu tenho um vídeo. Qual que é o teu rank desses? Desses aqui? Ah, legal. Eu,
Acho que seria essa a ordem da direita pra esquerda. Seria o ET, o Close Encounters e o Indiana Jones. Beleza. When I was coming up with my ideas for Star Wars, which was really about the time I was doing THX, or finished THX, and I was looking for something to do before I was doing American Graffiti. I had this idea for American Graffiti. I also had the idea for Apocalypse Now, and I also had the idea for this kind of taking a 30s serial, using mythology and ideas from the past and creating a kind of an adventure film, new mythology. I came up with two ideas. One was a space adventure. One was the adventure of an archaeologist looking for supernatural artifacts. I landed on the space thing and said this has got more potential. I think this is going to be more fun to do. Put the archaeologist on the shelf, and then started doing Star Wars. As I was doing Star Wars and I was going along, I was sort of talking to friends to see if I could get somebody to do that film, because I didn't, I was busy doing Star Wars and I wanted to get that thing made. So nothing really happened until I finished Star Wars, and when I finished it, I was sitting on the beach after the release of the film. Stephen, we were in Hawaii, and Stephen was there, and he was saying that what he really wanted to do was a James Bond film. And I said, oh, well, I've got a great idea, because this is much better than a James Bond film. And so I told him the story of Indiana Jones, and he said, oh, that's it, let's do it. And that was really where it started. And I said, okay, well, when we go back, we'll hire a writer and we'll get going on it. Com certeza, aquela foto da mesa que tá todos juntos. Imagina você tá ali no meio, sabe? Exatamente. Imagina você tá... Pelo amor de Deus. E tu sabia que Não tem. o Scorsese, ele é absolutamente cinéfilo, né? Ele, tipo, acho que, sei lá, não deve Sim, ter um filme no mundo que o Scorsese não assistiu. Ele é super envolvido com restauração e ele adora cinema brasileiro. Adora cinema antigo brasileiro, assim. Cinema brasileiro dos anos 60, ele sempre cita, assim. Então, de como foi uma referência pra ele. Ele fala, tem um filme brasileiro que eu não assisti, inclusive, mas que ele já referenciou, que se chama Bandido da Luz Vermelha. Sim, já conheço de nome. Sim. É? Conheço de nome. Também não assisti, mas... Mas Sim. aí, outra Eu coisa imagino que você tá no meio. é extremamente característica da era dos blockbusters, né? É que temos os filmes de super-herói. Foi onde começou esse movimento dos filmes de super-herói, né? Principalmente com aqui o primeiro filme do Superman, de 78, né? Esse aqui, o Superman de Christopher Reeve, que é o galãozão aí, que foi lançado Maravilhoso. pelo Superman. E a estrutura desse filme é muito marcante, porque se a gente for prestar atenção, todos os outros filmes de super-herói que a gente vê hoje em dia, esses filmes da Marvel, filmes da DC, eles seguem muito a estrutura desse filme, desse super-homem. Que é de começar com a origem do personagem, a origem do planeta de onde veio o herói, como que ele foi até a Terra, como que ele se envolveu com os humanos, de onde ele faz parte. Então, literalmente foi a referência, né? A referência de filmes de super-herói. E aí, quase 10 anos depois, acho que em 89, esse filme aqui, veio o Batman do Tim Burton, né? Que também ele é famoso porque ele meio que quebrou expectativas em relação a... Porque ele é ruim. Tem quem diga... Não, mentira. Assim, é uma discussão fervorosa essa, né? Sabe que existem ambos os lados dessa discussão. Eu não tenho uma opinião extremamente formada, primeiramente porque, assim, faz muito tempo que eu peguei todos os Batmans pra assistir. Tipo, a última vez que eu fiz uma maratona de, tipo, todos os Batmans foi, tipo, 2015. 2014, sabe? Tá. Então, e essa foi a última vez que eu assisti o Batman do Tim Burton. Então ele realmente não tá fresco na minha memória, né? Mas o que eu sei que rola de discussão é que, tipo, tem muitas pessoas que criticam o filme por dizer que ele é chato, que ele é ruim, que o Batman fica de segundo plano no próprio filme, né? E tem outras pessoas que elogiam o filme por achar que o Tim Burton foi, de certa forma, corajoso, porque ele pegou um filme de super-herói e Ele foi. uma Eu acho que crítica isso... social meio que a cidade, assim. Porque todos os personagens, a maneira que ele trata os personagens nesse filme é como se todos fossem
vítimas da cidade, de uma certa forma, e por isso que ele deixa o Batman de segundo plano, porque... Segundo plano. Que o Batman fosse, pelo menos pela lente do Tim Burton, né, o que parece, é que o Batman ele é mais um reflexo da cidade. Então ele tá mais interessado em te mostrar os outros personagens, pra te mostrar como essa cidade funciona, a dinâmica desses vilões, com essa corrupção, com a polícia, com a violência, que gera o Batman como um reflexo, né? Certo. E a gente tem o Coringa do Jack Nicholson, né? Que pelo menos é um... Foi um ponto alto, né? Foi um acho que foi destaque. o Coringa que as pessoas mais lembram depois do Heath Ledger, né? Eu acho que sim. Quer dizer, agora com os filmes do mais recentes do Joaquin Phoenix, não sei. Pois é. Eu não vi Como é que tá agora, Eu não mas... vi o segundo Joker. Eu só vi o primeiro. Eu também não. Eu vi o primeiro, eu gostei muito do primeiro. Eu também gostei do primeiro, só que eu super fiquei influenciada pelas reviews ruins do segundo, e aí eu fui deixando passar. Exatamente. E aí acabei... E tem uns filmes que quando tu não assiste no lançamento, parece que tu perde o timing e simplesmente, tipo, tu não assiste mais. Exatamente, E sim. se pá, não sei, tipo, em algum momento eu acho que eu vou assistir o Joker 2. Ah, não, sim, mas sabe? não tá de próximo na lista. Não, tá... zero prioridades. Prioridades. É. Não. Aqui eu coloquei mais alguns blockbusters que são muito famosos. Que aqui já entrando Enormes. na questão de galãs, né? Uma das coisas que levava as pessoas pro cinema era galãs, né? Então, tipo, Tom Cruise é uma marca da época dos blockbusters. O Sylvester Stallone é uma marca da era dos blockbusters, né? O Arnold Schwarzenegger, né? Meu Deus, quantos filmes do Arnold Schwarzenegger... Quantos filmes do Arnold Schwarzenegger passaram na sessão da tarde? Todos. E é muito filme, é filme que não acaba mais. Aqui, mais alguns exemplos, né? O Titanic, que já é mais ali do final dos anos 90, mas é totalmente totalmente vindo do... E aqui... peraí, que tá meio torto a imagem. Pronto, arrumei. Isso aqui são filmes do James Cameron, né? Que é outro grande diretor da época dos blockbusters. O Titanic, o Aliens, que eu amo, né? E o Exterminador do Futuro, né? A gente tava falando do Arnold Schwarzenegger, também um grande... E era muito engraçado, porque quando, óbvio, a gente via filme na sessão da tarde, é tudo dublado, né? Então tu não tá escutando a voz do ator, tá escutando a voz da dublagem. Então eu a vida toda achei que o Arnold Schwarzenegger era americano. Então aí, tipo, quando eu comecei as primeiras vezes que eu escutei ele falando inglês com aquele sotacão, assim, eu fiquei, nossa. Aí que eu... Mas não, a conta não fecha. Toda a história dele. Não, e aí agora é muito engraçado, porque na maioria das vezes tem. Nesses filmes até não, que tipo, ele tá fazendo, sabe, uns personagens sci-fi, etc. Mas tem depois uma outra fase da carreira dele, quando ele começou a fazer aqueles filmes de comédia com o Danny DeVito e etc. Ele tá basicamente interpretando um personagem americano e tu tem zero justificativa do porquê que ele tem aquele sotaque, de onde que ele vê, e tu só tem que comprar aquilo e tipo, era isso, sabe? Só assiste e entra na onda e não pensa. Só se diverte. Então aqui, tipo, eu coloquei só pra gente gravar, então, né, algumas características que marcaram a era dos blockbusters. Então aquilo que eu tava falando, né, das narrativas high concept, são premissas simples e fáceis de vender, né? Foco em efeitos especiais. Então eu coloquei aqui a ILM, que foi agora eu esqueci como é que é o nome, mas a sigla ILM, essa era a empresa que o George Lucas criou só pra fazer desenvolver os efeitos especiais de Star Wars. Que, óbvio, Star Wars, tipo, revolucionou os efeitos especiais, então teve muitas técnicas que, tipo, ele teve que investir em desenvolver e testar técnicas novas, então foi criada uma empresa só pra isso, que aí se tornou, né, muito conhecida, inovadora, pioneira nesse negócio de efeitos especiais. Então foi essa ascensão do CGI, né, que são Computer Generated Images.
O poder do merchandising, né, que a gente já falou sobre isso, porque esses orçamentos dos blockbusters eram astronômicos, então eles precisavam fazer dinheiro de outras formas, que não fosse só a sala de cinema. Então aí tu começa a vender brinquedo, videogame, fazer copo personalizado, lanche do McDonald's, camiseta, Sim. por aí vai. Né? Estrelas como marketing, né, isso acontece até hoje. Então, às vezes, tipo, Sim. às vezes a gente fica, né, do tipo, por que não dão oportunidade para atores novos? Ou são sempre os mesmos atores fazendo as mesmas coisas. E muito é por causa disso, porque as pessoas vão assistir estrelas que elas conhecem. A gente tava falando de fã, né? Sim. Fã vai pro cinema, né? Mesmo que tu saiba que o filme pode ser meio pá, se tu gosta do ator, se tu é fã do diretor, A gente tu vai. já tem aquela relação que tu vai assistir. Porque tu quer ter uma opinião. De confiança até, eu diria, né? Exatamente. A mentalidade de franquia, né? Que começaram a fazer sequências, trilogias, até então essas sequências que a gente conhece hoje em dia que não acabam mais, tem 7, 8 filmes, né? Missão Impossível e todos esses, assim. Né? Velozes e Furiosos. Exatamente, né? Eles vão com o carro até pro espaço no último. O cinema como evento, né? Isso que eu tava falando do verão ser a temporada do blockbuster. E a influência corporativa, né? Porque se na nova Hollywood for marcada pela autoria e pela liberdade criativa dos autores e dos diretores, porque estava se buscando um formato, uma vez que esse formato foi encontrado, os estúdios não queriam fazer nada fora desse formato, né? Então eles priorizavam esse apelo de massa em vez de, tipo, permitir que um artista fosse tomar um risco, tentar uma coisa nova, que era exatamente o que eles estavam incentivando na década anterior, quando eles não sabiam o que fazer para levar as pessoas pro cinema, né? Então isso é cíclico, né? Acontece ciclicamente. A gente tá vendo isso acontecer de novo, né? Quando a gente vê todos esses filmes da A24, ou o evento de Barbenheimer, né, que foi o Christopher Nolan e a Greta Gerwig, por mais que isso sejam filmes de estúdio, já são os estúdios vendendo os autores. Porque é a crise da sala de cinema que veio referente à pandemia, né? Agora tu tem todo um novo processo de que as pessoas se acostumaram a ver filme em casa e como que eu levo essa gente pro cinema de novo. Pro cinema de novo, exatamente. E aqui tá o impacto econômico e cultural, né, da era dos blockbusters, que é a bilheteria dos filmes. Começou a ser essa tentpole, que seria tentpole como se fosse uma barraca, né? Então é como se, assim, as grandes produções sustentam o estúdio e a partir do lucro dessas grandes produções, tu pode fazer produções um pouco menores e talvez tentar arriscar um pouco mais, dar oportunidade para um diretor novo nessas produções menores que tem menos orçamento, porque se uma delas não der certo, der prejuízo, tu pelo menos tá fazendo dinheiro com o filme ali de com cima, outras, né? sim. Outra prática que eles fazem muito é os lançamentos em slate, né? Que é a claquete de filmes aprovados. Então, de tipo, em vez de tu aprovar um orçamento exato para cada filme, para os próximos 5 anos, a gente libera um orçamento X para fazer esses 10 filmes. E aí, enfim, tu começa a manejar com aquele dinheiro, porque o pensamento é exatamente esse. Tipo, desses filmes, pelo menos um deles vai deslanchar a bilheteria, e aí mesmo que os outros... Vai dar lucro pra gente. Ele vai lucrar, né? Então eles tentam pensar mais ou menos dessa forma, e isso foi uma coisa referente desse movimento dos blockbusters. O crescimento dos orçamentos de marketing, né? Então antes o foco do orçamento era só no orçamento do filme, e hoje em dia o orçamento de marketing ele é astronômico. Às vezes é tão grande quanto o orçamento do filme. Eles tentam sempre escolher o orçamento de marketing. Tipo, o orçamento do filme eles sempre liberam. A gente sempre sabe ali mais ou menos quanto o filme custa. Mas o orçamento do marketing, a gente raramente tem uma ideia, porque não é de interesse dos estúdios que a gente saiba quanto que essas campanhas custam, né? E, pois é, a ascensão dessa sinergia, né? Que seria
storytelling multimídia, digamos assim, que é, tu tem a Marvel, eu fico voltando na Marvel, mas porque, tipo, é o exemplo perfeito do cinema virando capitalismo, né, que é, tu tem parque temático, tu tem cinema, aí tu tem as séries de TV que se conectam, então, tipo, tu tem que assistir as séries pra conseguir entender os filmes, e aí tu tá criando um consumidor que tá consumindo literalmente um universo de coisas ali da tua marca. Então tu tá ganhando em diversas fontes diferentes, né? E que funcionou extremamente bem. Agora talvez tenha dado uma caída. Exatamente. Mas assim, por Tá anos. dando uma saturação, né? É. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a franquia do Harry Potter, né? Que foram 7 filmes, já foi uma franquia... Foram 8 filmes, né? São 7 livros, mas Isso. Aí aqui, porque o Harry Potter é do início dos anos 2000, né? O primeiro filme é de 2001. E aí, em 2008, começa a primeira geração da Marvel, que aí começa esse Cinematic Universe, que já é essa loucura, né? De que são 2 lançamentos por ano que começam a bater bilhão, que aí começou essa coisa de tipo, aí toda expectativa era que filme de super-herói, filme da Marvel tinha que bater bilhão. E esse não bateu a bilheteria de bilhão, é porque o filme teoricamente foi um fracasso, porque é fácil saber quanto que essa gente gastou com o marketing do filme, né? Sim. Então a Marvel aí já começou se os blockbusters tinham um formato, a Marvel aqui já começou um outro formato, né? Completamente diferente. Ali pro 2015 a gente tem o retorno de Star Wars, que aí a gente começa a ver esse movimento de resgatar coisas, então tipo, essas franquias que já tinham ficado esquecidas no passado retornam, né? Então, tipo, George Lucas já tinha dito que Star Wars não ia voltar, só que aí, né, a Disney quis comprar e Star Wars voltou, porque, né, no capitalismo, tudo o que pode dar dinheiro volta. E aí a gente tem a direção dos filmes do Star Wars da Disney, né? E aqui, pra encerrar, eu coloquei só alguns exemplos de, tipo, 3 filmes ainda desse ano, que ainda são exemplos dessas franquias que seguem sendo exploradas, né? Então, o Missão Impossível finalmente terminou no 8º filme, né? Porque finalmente. É uma loucura. Eu não assisti o 8º, tá? Eu assisti até o 7º. Mas tinha que acabar, porque eu não sei o que mais o personagem do Tom Cruise ia estar lutando contra. Porque no início ele era do serviço secreto, ele tinha que salvar os Estados Unidos. Depois ele já não só estava mais salvando os Estados Unidos, ele já estava salvando o mundo, né? Aí depois ele estava salvando o mundo de ameaças nucleares. Nesse último ele já estava salvando o mundo de uma inteligência artificial e ele tinha que ser mais inteligente que a inteligência artificial pra salvar o mundo e, spoiler, ele salva o mundo. Tá? Então... Não sei o que aconteceu nesse 8º. Não tem muito pra onde ir. Não assisti ainda, mas, né? O Jurassic World, a mesma coisa, eu também não assisti o último. Eu assisti até o anterior, que é o Dominion, né? Isso, eu também. Falta eu assistir esse. Mas tá aí um outro exemplo, né? De uma franquia que não acaba muito nunca e provavelmente não vai, porque tem parque temático, e aonde tem parque temático, eles querem manter o público vivo. E alimentar isso, né? Exatamente. Exatamente. E aqui o spin-off, né, que também é o spin-off, ele é uma característica que vem dessa necessidade de gerar franquias também, que basicamente o que tu tá fazendo quando tu cria sequências ou quando tu cria um spin-off é que tu tá querendo criar uma segurança num público que já tá pré-estabelecido, né? Tu não quer arriscar construir um público novo, tu quer, deixa eu beber aqui de um público que já existe, né? Que já tá cativo, exatamente. E aqui, no caso, a Ballerina é um spin-off do John Wick, né? Da sequência do John Wick. São Isso. Uns filmes de ações bem legais. Base por aqui que eu meio que encerro a nossa... Aqui que eu encerro a nossa pauta de cinema. Um dos motivos, né, que como eu falei no início, eu queria falar das pautas dos blockbusters exatamente por isso, porque agora, à medida que a gente começar a falar com outras franquias e outras coisas que vão começar aparecendo, que a gente for começar a falar de lançamentos, vocês que nos acompanharam desde o início já vão estar mais à parte com essas discussões.
Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu não tava com o chat aberto, porque eu tava apresentando os slides. Boa noite, Herman. Sou da época de TVD, amava os seus vídeos, que nostalgia. Seja muito bem-vindo de volta à nossa nova era do Alu Desfocado. Muito obrigada por estar participando aí da live. A Bianca falando, é impressionante como os blockbusters conseguiram fazer produções tão elaboradas, considerando como os recursos eram limitados se a gente comparar com o que está disponível hoje em dia. Sim. Com É certeza. exatamente isso que marca essa era, né? Foi o quanto as produções tiveram que se inovar para constantemente estar se superando. Um filme sempre tem que ser maior, tem que ter uma explosão maior, tem que ter Isso. efeitos especiais mais impressionantes. Então agora ainda tá. Os efeitos especiais agora se usou tanto que agora a moda é dizer que tu não está usando efeitos especiais, tu está usando Sim. efeitos práticos. Flipou, né? Exatamente. Então ainda tem tudo isso, pra ver como as coisas são sempre cíclicas, né? As coisas elas sempre voltam. Indica então pra gente um blockbuster pra gente assistir nessa quinzena aí. Gente, eu diria que assim, ó, se vocês não assistiram o Superman de 78, assistam. Porque, como eu falei, ele é um arquétipo desses filmes de super-herói. Ah, e principalmente, assim, quem gosta de Star Wars, porque, por exemplo, Star Wars eu sempre assisti, né? De tipo, acho que a primeira vez que eu assisti Star Wars, eu tava na faculdade, devia ser 2012, por aí. Então já faz bastante tempo que eu assisto. O Superman, esse novo, eu assisti recentemente pela primeira vez, eu nunca tinha assistido ele, né? E eu achei muito, muito legal assistir ele e ver os paralelos estéticos com Star Wars, porque saiu um ano depois. Então, Sim. eram referências muito similares, a tecnologia que estava disponível era muito parecida, né? Querendo ou não, como eu estava falando, o Star Wars ele foi pioneiro em efeitos especiais, então o Superman acabou usando muitos efeitos especiais que foram criados para Star Wars, então consequentemente às vezes traz uma estética parecida, né? Outra coisa que deixa parecido, assim, estilisticamente, é que o compositor da trilha é o mesmo, é o John Williams, né? Então, assim como em Star Wars, tu começa com aquele letreiro e a trilha bombando lá com o título, o Superman de 78 tem uma entrada bem parecida, em que também, tipo, sabe, tu tá meio que entrando no espaço, assim, pra ver lá o planeta de onde o Superman tá vindo. E também tá começando com uma trilha bem grande, assim, grandiosa, que te lembra a trilha de Star Wars, né? E eu não sei o quanto isso é verdade, mas eu já escutei pessoas falando que tem partes da trilha que é inclusive a mesma. Não a mesma, a trilha principal, mas sabe quando nuances da trilha, assim, da composição, Certo. pra fazer uma transição entre uma trilha e outra, parece que ele usou, assim, porque os compositores fazem isso, né? Tipo, eles têm o direito autoral Sim. que eles escrevem, Sim. então eles podem usar pra... Mas assistam o Superman de 78. Inclusive, você deu uma ótima ideia, Eu talvez. acompanhei os filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, mas depois foi tanto filme um atrás do outro que eu me perdi. Ai, mas o Tobey Maguire era a época de ouro do Homem-Aranha, né, gente? Porra, tem... Não, ele é o favoritinho do lado de cá. Não, e era também... gosto. Ai, não sei, era uma época diferente dos filmes de super-herói. Era. Sabe, pô, Era. aquele beijo icônico do Homem-Aranha com a Mary Jane de cabeça pra baixo na chuva, que eles repetiram até em DLC depois daquela cena de tão icônica que foi. Sim. Não, foi um marco muito grande ali. E tu não vê isso nos filmes de começo, herói de né? hoje. Tipo, eles são Não. bem mais ilibados, digamos assim, né? Mesmo Paul Tom e a Zendaya, eles são um casal na vida real. Pois é. E ainda E assim, não, né? e ainda assim não teve esse apelo. E aí eu ia falar que você deu uma ideia legal, talvez pra gente abordar algum dia, de comentar sobre cenas de abertura de filmes, enfim, icônicas. Essas que, tipo, legal fazer tipo um tier todo list, mundo assim, de tipo cenas icônicas. É, legal, a gente pode fazer. A gente até pra galera acho que tá bacana. nos acompanhando no WhatsApp, a gente pode, né, Isso. escolher juntos diversas cenas e aí depois aqui na live a gente faz o nosso, E a gente monta o nosso tier list. É uma boa ideia. tier list. É.